Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata Oliveira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação bioquímica de uma forma resumida, né? Porque existem diversos parâmetros. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação. E, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, segundo a Lei 8.234/91, que vem regulamentar a profissão do nutricionista, no inciso 8º do artigo 4º, ele cita que o nutricionista está habilitado a solicitar os exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico, desde que relacionados com a alimentação e nutrição humana. Então, a utilização da avaliação de exames laboratoriais na prática clínica vai possibilitar aí você detectar deficiências nutricionais que possam comprometer de maneira grave o estado nutricional. No artigo 1º da resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, que dispõe sobre a solicitação de exames laboratoriais na área de nutrição clínica, consta que compete ao nutricionista a solicitação de exames laboratoriais necessários à avaliação, à prescrição e à evolução nutricional do paciente, não especificando os exames a serem solicitados, cabendo aí ao profissional solicitar os exames necessários ao acompanhamento dietoterápico e diagnóstico nutricional. A solicitação de exames laboratoriais pelo nutricionista ela é extremamente importante para o acompanhamento do paciente. Sem os resultados dos exames, não é possível adequar o tratamento dietético e verificar a adesão à dieta prescrita, e também não é possível monitorar as evoluções metabólicas do paciente. Os parâmetros bioquímicos e hematológicos podem auxiliar, então, no diagnóstico de carências específicas e no acompanhamento de doenças do paciente. O primeiro exame que a gente vai ver aqui, né, seria o hemograma. O nosso sangue ele é composto por células, né, eritrócitos, leucócitos e plaquetas, e pelo plasma. O hemograma ele é um exame utilizado para avaliar os eritrócitos, seriam essa série vermelha, os leucócitos, a série branca, e as plaquetas. E a análise desse exame compreende o conjunto de informações sobre anemias, infecções, inflamações, leucemias e alguns distúrbios da coagulação sanguínea. Os eritrócitos no hemograma ele avalia o número e o aspecto dos eritrócitos, né, das hemácias, que em estados patológicos pode apresentar alterações de tamanho, formato e coloração. Lembrando aí, né, que a hemácia ela é importante no carreamento do oxigênio. A hemoglobina, a concentração de hemoglobina no sangue, ela vai variar entre o sexo e idade e define aí uma condição de anemia. E o hematócrito ele vai avaliar aí a porcentagem das hemácias que pode estar diminuída por redução na sua síntese, na sua produção, né, por doença renal, hemorragias, ou perdas, né, por hemólise, a quebra dessa hemácia, queimadura, hemorragias. Então, existem esses parâmetros diferentes para a gente analisar. Em relação à série branca, os leucócitos, eles são as células presentes no sangue que é responsável pela defesa do organismo contra toxinas, vírus e bactérias, e eles são classificados em 3 grupos. Os granulócitos, que seriam os neutrófilos, basófilos e eosinófilos, os linfócitos e os monócitos. A série leucocitárias, os leucócitos, ela é indicada para diagnóstico ou acompanhamento de infecções e inflamações, alergias ou leucêmicas, porém em situações de estresse, gravidez, exercício físico, alimentação e uso de medicamento, pode alterar esses resultados.
A contagem total dos linfócitos vai indicar aí a defesa celular e as reservas imunológicas momentâneas do organismo. Pode estar então aumentada essa série branca nas infecções virais, agudas e doenças colagenosas e diminuída com o uso de corticosteroides e em doenças relacionadas com a deficiência do sistema imunológico. As plaquetas. O estudo aí da série plaquetária vai incluir a contagem de plaquetas, trombócitos e sua avaliação morfológica. A trombocitopenia pode ser consequência aí da redução da produção de plaquetas. As alterações no número de plaquetas vão estar associadas a diversas condições, como alterações medulares, aterosclerose, diabetes mellitus, hiperlipidemias e o tabagismo. Aí, passando essa fase, a gente chega nas proteínas totais, né? A variação na quantidade de proteínas totais, ela pode significar a presença de proteína normal para a proteína quando o valor está aumentado, e o valor diminuído, hipoproteinemia, ele pode ser decorrente aí da diminuição da síntese de proteína por desnutrição ou hepatopatia, por perda de proteína devido à síndrome nefrótica e estados catabólicos, ou também por hipoalbuminemia, que é decorrente aí do aumento da permeabilidade capilar, como ocorre nos casos de septicemia, né? A primeira que a gente vai ver aqui é a albumina, né? Que é uma proteína sintetizada e secretada pelo fígado e corresponde à principal fração das proteínas totais aí existentes no plasma. A redução aí dos níveis de albumina resulta de alguns fatores, né? Como, por exemplo, diminuição da sua síntese, que pode ser ocasionada por doença hepática, diminuição da ingestão de proteínas na dieta, o catabolismo das proteínas corporais, que pode ser induzido por uma doença ou por um estresse, a excreção anormal de proteína na urina, como ocorre na síndrome nefrótica. E tanto a albumina como a pré-albumina, eles são marcadores aí do déficit nutricional. E em relação à pré-albumina, é um marcador precoce desse déficit nutricional, que é bastante útil para monitorar a resposta de paciente com doenças agudas graves, e também pode estar alterada em caso de inflamação e infecção. A transferrina ou siderofilina é uma proteína plasmática sintetizada no fígado que transporta ferro no plasma. Sua dosagem aí é útil na avaliação do metabolismo desse mineral. A proteína transportadora de retinol. A sua diminuição ela ocorre dentro de 48 a 72 horas após o início da desnutrição calórico-proteica, o que também ocorre com a pré-albumina. E ela também está diminuída na deficiência de vitamina A e de zinco. Gente, é importante mencionar, né, que todos esses parâmetros bioquímicos que eu estou falando, você deve considerar, né? Existem valores de normalidade para eles, né? Então, sempre observar esses valores. Normalmente, o laboratório traz esses valores para análise, mas eu também vou disponibilizar para vocês. E eu tenho que avaliar esse paciente de uma forma global, né? Para realmente fazer um diagnóstico dele de uma forma correta. Agora, exames bioquímicos para avaliação e acompanhamento de doenças cardiovasculares, né? Então, geralmente, quando a gente avalia essas doenças, são solicitados parâmetros bioquímicos, né, de colesterol. Então, colesterol total é um deles, o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que é o colesterol bom. Esse colesterol, ele desentope as artérias, né, retirando o colesterol delas, evitando aí a arteriosclerose. Os triglicerídeos também é importante avaliar. O LDL, que é o colesterol ruim, né,
porque ele tem uma ação aterogênica, então ele se deposita na paredes do vaso sanguíneo, podendo trazer uma arteriosclerose. Então, aqui nessa tabela eu trago para vocês, né, os valores que devem ser indicados. Então, o colesterol total abaixo de 190, o HDL é sempre bom ter valores elevados, então acima de 40. O triglicerídeos deve estar abaixo de 150 e o LDL também abaixo de 130. Isso segundo a classificação, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2019. Outro parâmetro aí que também pode ser utilizada, né, parâmetros lipídicos, são a lipoproteína A, homocisteína, proteína C reativa de alta sensibilidade, também são parâmetros bioquímicos que pode ajudar aí no acompanhamento dessas doenças cardiovasculares. Nessa tabela eu também incluí, né, a glicemia de jejum, que é importante, né, para diagnóstico do diabetes mellitus, né, que deve ter um valor aí, o ideal é abaixo de 126. Segundo a Associação Internacional de Diabetes, né, e além da glicemia de jejum, é também importante nesses indivíduos com diabetes o acompanhamento, né, da insulina e da hemoglobina glicada, são outros também parâmetros interessantes para se avaliar. A avaliação da tireoide, né? Hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Nós podemos analisar a tiroxina, que é o T3, que é um hormônio sintetizado pela glândula tireoide a partir do iodeto e do aminoácido tirosina. Também podemos analisar o triiodotironina, né, o T3, que valores aumentados podem significar um hipertireoidismo e diminuídos um hipotireoidismo. Também temos a globulina ligadora de tiroxina, que é a principal proteína sérica de transporte dos hormônios tireoidianos, T3 e T4. Sua elevação aí, ela ocasiona um aumento dos níveis de T3 e T4 totais, e a sua redução promove um efeito oposto, né, de redução desses níveis. Também temos o hormônio tireoestimulante, né? O hormônio ele é produzido pela hipófise anterior e responsável direto pela estimulação da glândula tireoide, aumentando assim a secreção dos hormônios T3 e T4. Então são algumas análises aí que dá para fazer. Exames utilizados para acompanhamento de doenças renais. Então, hemograma, né? Pelo fato da anemia ser uma condição da doença renal crônica, então é necessária a avaliação da série eritrocitária do sangue, em decorrência aí da falta da síntese de eritropoetina, né, que é um hormônio aí responsável pela produção dos eritrócitos, e pelo fato da hemodiálise também contribuir para os quadros de anemia. A ureia também é interessante, né, porque níveis séricos elevados sugerem insuficiência renal. A creatinina torna-se importante porque quando elevada também sugere uma insuficiência renal. O sódio, ele avalia aí os equilíbrios fluido, eletrólito e ácido básico, bem como as funções neuromusculares, renal e adrenal associadas aí. Também é interessante a avaliação. Cálcio total. Os quadros de hipocalcemia podem ser observados nos pacientes com doença renal crônica, então também é interessante. Outros parâmetros aí que também podem ser analisados, né? Potássio, fósforo, magnésio e ácido úrico. Em relação a exames laboratoriais para acompanhamento de doenças hepáticas, tem as aminotransferases, né, que são excelentes indicadores de dano hepático quando se encontram elevados. Também a gama-glutamiltransferase, que é um marcador de doenças hepáticas. A bilirrubina, que elevação dos seus níveis, né, está associada à hemólise, que é a destruição dos glóbulos vermelhos, ou anormalidades hepáticas que dificultam a sua excreção.
E exames laboratoriais para acompanhamento da anemia. Ferro, transferrina e ferritina. O ferro, né, ele é transportado no plasma ligado a uma glicoproteína que é chamada transferrina e é armazenado principalmente nas células da medula óssea, fígado e baço sob a forma de ferritina. A dosagem de ferritina é o melhor indicador aí da quantidade de ferro armazenado no nosso organismo. E em relação ao acompanhamento laboratorial das carências específicas vindas de cirurgias bariátricas, né? O tratamento da obesidade por meio dessas cirurgias bariátricas pode levar a deficiências nutricionais, isso em decorrente da técnica adotada. Então, por exemplo, a técnica restritiva, que restringe o volume alimentar devido à saciedade precoce, é uma das técnicas. Temos também a técnica absortiva, que ocasiona a diminuição da absorção de nutrientes devido ao desvio do trânsito intestinal. E a técnica mista, que seria uma combinação da restrição gástrica com alto grau de desabsorção. Então, aqui nós vemos nesse gráfico, né, a técnica restritiva. Ela tem poucas chances de deficiência de proteína e quadros de anemia. A técnica desabsortiva tem diversas deficiências, porém ela não tem sido recomendada, essa técnica. E a técnica mista, né, tem maior chance de deficiência de proteínas e quadros de anemia, ou maior chance de deficiência de vitamina B12, ferro e desmineralização óssea. Nesse caso, exames que podem ser úteis, né? A avaliação da vitamina B12, do ácido fólico ou folato, cálcio total e ferro. Pessoal, aqui foram algumas referências utilizadas para montar essa aula. Eu espero que tenham gostado. Eu falei de uma forma breve os exames bioquímicos, né? E é sempre importante a gente analisar, né, quais os valores de normalidade. E, além disso, considerar de uma forma global o paciente, né, antes de dar qualquer parecer, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato. Mais uma vez, obrigado e nos vemos na próxima.